Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Parábola moderna. Eis que, em plena assembleia de espiritualidade, se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigiu-se ao amigo sábio e benevolente que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo: benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondeste bem. Faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu atitude paternal e narrou: um espiritista, convencido quanto à sobrevivência da alma, mas não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia de Madureira para a Gávea, quando encontrou, em certa rua, determinada reunião de pessoas bem intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade, porque viviam distanciadas da ciência da expressão. Suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes santificantes. Os desencarnados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que se lhe rogasse a valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou-se, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso cooperar. Isto não é espiritismo. E passou apressado em busca de seus interesses. No entanto, um materialista de bom coração e reta consciência, que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia e, observando-lhe a determinação na prática do bem, distribuiu palavras de conforto e encorajamento entre aquelas criaturas de aprimoradas qualidades morais, deixando ali as bases de uma escola que funcionaria, em breve, aperfeiçoando valores e melhorando conhecimentos. Seguia o mencionado adepto do Espiritismo, estrada afora, quando se lhe deparou um quadro doloroso. Miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caíra nas vizinhanças de soberbo jardim, cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas do braço de um homem caridoso que auxiliasse o transporte da enferma. Sentindo a aproximação do crente, sob nosso exame, acorreram, pressurosas, ambas as infelizes que ainda podiam andar, suplicando-lhe socorro em palavras da gíria, a evidenciarem, porém, justificada aflição e ardente desejo de ser úteis.
o espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa, dedicada a prazeres menos dignos e, receando o falso julgamento de sua conduta, negou-se, exclamando: Não, não posso ajudar. Isto não é espiritismo. E afastou-se sem mais delongas. Entretanto, o ateu que lhe vinha nas pisadas ouviu o clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando imediatamente para que fosse asilada em hospital próximo, e colaborou no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. Mais adiante, seguindo o espiritista o seu caminho, encontrou um grupo de trabalhadores filiados às igrejas evangélicas do protestantismo, angariando auxílios para um serviço de assistência a meninos desamparados. Moças e velhos, rapazes e anciãos, cantavam na via pública, enternecendo corações com as reminiscências de Jesus. Findo o número musical, algumas jovens distribuíam flores naturais, em troca de insignificantes donativos, destinados ao socorro de criancinhas órfãs e desvalidas. Uma das graciosas meninas aproximou-se e ofereceu-lhe uma rosa, acrescentando: Amigo, cooperai conosco na assistência aos pequeninos abandonados. O interpelado, porém, viu que o agrupamento trazia numerosos exemplares de jornais e revistas com interpretações religiosas diferentes daquelas que o seu raciocínio aceitava, e, colocando-se em posição contrária à cooperação cristã, respondeu rudemente: Não, não posso atender. Isto não é espiritismo. E prosseguiu rua afora apressadamente. Todavia, o materialista bondoso, que o seguia acidentalmente, foi colhido pela solicitação das jovens e, sentindo-se feliz pela expressão de humanidade que a reunião apresentava, conversou alegremente com as meninas, encorajando o serviço de confraternização e benemerência que se levava a efeito. E, depois de anotar o endereço da instituição, a fim de acompanhar o trabalho de mais perto, valeu-se da bolsa que trazia e adquiriu muitas flores de auxílio, com o espírito amigo das boas obras e não com a disposição agressiva dos combatentes, despreocupado de qualquer recompensa. E o espiritista seguiu seu caminho para a Gávea e o materialista continuou na estrada de bondade espontânea. O mentor fez longo intervalo e, em seguida, perguntou ao consulente: Qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia? Ah, certamente, replicou o interlocutor sensibilizado. Foi o materialista que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe antes de despedir-se: Então vai e faze tu o mesmo. Chico Xavier, pelo Irmão X, Lázaro Redivivo. O discípulo ambicioso. Quando Judas, obcecado pela ambição,
procurou avistar-se com Caifás no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o, a paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes. Movimentaria Jerusalém. Tomaria o cetro do povo israelita, em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e, logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança. Mas, como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou em tom cordial: com que então o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração. Ah, sim, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Oh, sim, disse Judas contente, compreendendo a situação. De fato, prosseguiu o chefe do templo, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política e, em boa hora, os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa. Homem providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens, daqueles que acompanham o Nazareno. Porém, todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão de voz, impressionando o interlocutor pela segurança verbal. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. É tempo de libertação e, certo, Jesus é o Rei que Jeová nos envia. Judas não cabia em si mesmo, tal contentamento que lhe tomava o coração, preocupado, no entanto, com a situação do profeta a quem tanto devia, perguntou humilde: e o mestre? Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhe vagavam na alma e respondeu em voz quase doce: compreenderá, certamente, a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal.
será detido, a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável. Enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Liquidada a vitória inicial, com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias que ostentará o cetro do poder. O discípulo exultava, conhecedor antigo dos efeitos da lisonja nos corações indisciplinados e invigilantes. Caifás continuou: o meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhe são devidas. Tomará o lugar do Messias provisoriamente, editará ordens até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Satisfeitíssimo, o visitante indagou: e que devo fazer inicialmente? O sacerdote perspicaz respondeu com naturalidade: não temos tempo a perder, formaremos a documentação necessária. Como devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz enganado. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote, e, perante nós, responderá afirmativamente todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma. Bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Posso dispor de sua lealdade? Judas não hesitou. Estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. Mais alguns minutos, e organizou-se pequena assembleia, com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. É discípulo de Jesus, o Nazareno? Confiante, Judas respondeu: sim. Vem fazer declarações ao sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província, no sentido de coroar-se rei? Sim. De posse das declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito, mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências junto de romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breves horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo à espera da ordem final, e Caifás, compensando Judas com algum dinheiro, fez-lhe sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que, em breve tempo, se cumpriria a redenção de Israel.
o discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. E, quando os fatos marcharam noutro rumo, debalde o Iscariote procurou avistar-se com as autoridades tão pródigas em promessas de poderes fascinantes, findo o processo de humilhações, encarceramento, martírio e condenação de Jesus. O aprendiz infiel conseguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei antiga. Em animada conversação no sinédrio, em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz e, sentindo, tarde embora, que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos: socorrei-me, cometi um crime, traindo o sangue inocente. A vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente: que nos importa? Isso é contigo. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Preparação familiar. O problema familiar, por mais que nos despreocupemos dele, buscando fugir à responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. É um erro tremendo supor que a morte apaga as recordações, à maneira da esponja que absorve o vinagre, na limpeza do vaso culinário. Certamente, os laços menos dignos terminam na sombra do sepulcro, quando suportados valorosamente e encarados como sacrifício purificador na existência material. 90%, talvez, dos matrimônios, infelizes pela ausência de afinidade espiritual, extinguem-se com a morte, que liberta naturalmente as vítimas dos grilhões e dos algozes. O Evangelho de Jesus ensina entre os vivos que Deus não é Deus de mortos. E os que perderam a indumentária carnal, sentindo-se mais vivos que nunca, acrescentam que Deus não é Deus de condenados. Que os Otelos da terra se previnam em suas relações com as Desdémonas virtuosas do mundo, porque, além do cadáver, não poderão apunhalar as esposas livres da carne e as mulheres ciumentas, desgrenhadas dentro da noite, a gritarem blasfêmias injuriosas contra os maridos inocentes. Preparem-se para longo tempo de separação na esfera invisível, onde, na melhor das hipóteses, receberão serviços reeducativos em seu próprio favor. A morte seria um monstro terrível se consolidasse as algemas terrestres naqueles que toleraram heroicamente a tirania e o egoísmo de outrem. Além de seus muros de sombra, há castelos sublimes para os que amaram com alma e entesouraram, com o sentimento mais puro, o ideal e a esperança numa vida melhor. E há também precipícios escuros, por onde descem os revoltados, em desespero, por não poderem oprimir e martirizar por mais tempo os corações devotados e sensíveis, de que se rodeavam
na terra. Feita a ressalva, alusiva aos princípios de afinidade que regem a sociedade espiritual, recordemos a missão educativa que o mundo confere ao coração dos pais em nome de Deus. Constituiria ato casual da natureza a reunião de duas criaturas, convertidas em pai e mãe de diversos seres? Mera eventualidade, o erguimento de um berço enfeitado de flores? Diz a medicina que o fato se resume a simples acontecimento biológico. O estatuto político relaciona mais um habitante a enriquecer o povoamento do solo. E a teologia sustenta que o Criador acaba de formar outra alma, destinada ao teatro da vida. Enquanto a instituição doméstica celebra a ocorrência com desvairada alegria, muito bela sem dúvida, mas vizinha da irreflexão e da irresponsabilidade. É razoável que os pais sintam emoções verdadeiramente sublimes e acolham o rebento de seu amor com indefiníveis transportes de júbilo. Todavia, é necessário acrescentar que a galinha e a leoa fazem o mesmo. Certas aves do sul da Europa chegam a roubar pequeninas joias de damas ricas a fim de adornarem o ninho venturoso pela chegada dos filhotinhos. Por esse motivo, no círculo da humanidade, é preciso instituir serviços eficientes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. O Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. É lamentável nosso estado da alma quando voltamos à vida livre, de coração escravizado ao campo inferior do mundo, em virtude do olvido de nossas obrigações paternais. Em vão, tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. Debalde nos abeiraremos dos corações amados, para recordar a eternidade da vida. Semelhantes impulsos se verificam fora da ocasião desejável, porque a fantasia já solidificou a sua obra e a ilusão modificou a paisagem natural do caminho. Não valem mais o pranto e a lamentação. É indispensável aguardar o tempo da misericórdia, já que menosprezamos o tempo do serviço. Precatem-se, pois, os pais e mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos, à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não querem cavar o abismo futuro. Enquanto escrevo, ouço um amigo, já arrebatado igualmente da vida humana, que me pede endereçar aos companheiros encarnados as seguintes ponderações. Bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação terrestre, através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam aos rebentos de seu lar, que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes a ventura em bases sólidas
e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses, sim, podem abandonar a terra tranquilamente quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mas, infortunados, serão todos os pais ricos de bagagens mundanas que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de uma ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque, de fato, tentaram enganar a Deus, distanciando-lhe os filhos da verdade e da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos funerais de seus despojos, acompanhando, em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e ambição. Com estas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas, mas duvido que existam pais e filhos na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Oração de um morto pelos mortos. Senhor Jesus, muita vez o trabalho do campo da vida interromperá o serviço do arado, não para olhar atrás, misturando saudades da esfera inferior com aspirações do plano sublime, mas para fixar as zonas mais altas e rogar-te o auxílio imprescindível. Mestre de sabedoria e bondade, não te venho pedir hoje pelos que ainda se prendem à luta da carne, o faminto que se arrasta no mundo, na maioria das vezes, encontrará uma códea de pão. O doente, quase sempre, achará remédio salutar. Venho pedir-te por todos aqueles que a morte arrebatou ao corpo físico, inesperadamente. Quando seus corações navegavam em pleno mar de ilusão, por aqueles que deixaram os afetos mais caros, que abandonaram o ninho doméstico entre angústias e lágrimas, que desertaram compulsoriamente dos serviços materiais em que punham a esperança. Muitos deles, Jesus, acordaram em regiões que supunham não existir. Outros amparam-se ainda com os familiares do mundo, tentando restaurar uma situação que a divina lei considera encerrada em definitivo. Outros ainda, Mestre, se conservam apegados ao sepulcro que lhes guarda os despojos, procurando inutilmente renovar as exaustas energias orgânicas. Senhor, por que não pedir por eles ao teu amor que nos legou a doutrina do túmulo vazio? É verdade que a maioria deles, pobres espíritos infelizes e perturbados, menosprezaram-te o nome, esquecendo as obrigações que lhes competiam na terra. Inegavelmente, criaram dolorosos infernos de remorso e sofrimento para si mesmos, que a tua própria complacência não pode remover nem destruir, em virtude das soberanas e indefectíveis leis do Eterno. Mas nós te rogamos,
um raio de luz que os esclareça, uma gota do bálsamo de teu infinito amor que lhes alivie os inomináveis padecimentos. Ensina-lhes ainda, por intermédio de teus mensageiros abnegados, o desprendimento dos derradeiros laços que os escravizam aos enganos do passado cruel. São míseros paralíticos do coração, que perderam o movimento fácil, por haverem desprezado os raciocínios nobilitantes, e cegos que subtraíram a visão a si mesmos, viciando os olhos na contemplação de fantasias sem número, no círculo das sombras terrestres. Sabemos, Jesus, que os paralíticos e cegos voluntários dificilmente encontrarão a cura precisa. Entretanto, ousamos suplicar tua bênção divina para todos esses infortunados que, em desespero, vagueiam sem rumo na crosta planetária. Ajuda-os, por compaixão, a se desfazerem das ilusões que os prendem à inquietação e ao tormento íntimo. Auxilia-os no aprendizado da arte difícil de dizer adeus. Dá-lhes a noção de que a existência última do corpo se lhes fechou a alma, como se cerra um livro de contas do mundo, e ampara-lhes o coração oprimido, para que se ponham a caminho da liberdade espiritual. Que possam reconhecer, ao influxo de teu amor, a cessação de todos os direitos transitórios da terra, em face da morte renovadora, e que troquem os títulos convencionais, que lhes uniam o espírito na carne aos seres queridos, pelos títulos gloriosos da fraternidade imortal, sem limitações e sem fronteiras. Reconhecemos que todos eles, como nós outros, estão assinalados por débitos vultosos perante a tua misericórdia, e sabemos que é impossível fugir ao resgate. Todavia, nós te suplicamos a bênção de luz, a fim de que se desfaçam as sombras que nos cercam. Jesus, compadece-te dos novos Lázaros sepultados no túmulo das ilusões e ajuda-os para que sejam desenfaixados e ressuscitem, de fato, ao clarão da verdade eterna. Senhor, tu que iluminaste os caminhos da vida, atende-nos a súplica e clareia também os caminhos da morte.